Eu queria compartilhar com os irmãos um texto nas Escrituras Sagradas, lá no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 10. O pessoal aí do Data Show vai colocar a partir do 46, Marcos 10, 46. Marcos não foi um apóstolo, Marcos foi associado aos apóstolos, andou com Pedro, principalmente bem perto de Pedro, de Paulo. Marcos foi um apoio muito grande, é um daqueles que escreveu um dos evangelhos chamados sinóticos, parecido, não é, na mesma linha, na mesma direção. Durante muitos anos, a gente achava que a sequência dos escritos era a sequência que está disposta na Bíblia, mas num tempo não muito distante, os estudiosos da arqueologia, da teologia, entenderam que Marcos, na verdade, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e a partir de Marcos, os outros evangelhos foram escritos, depois Mateus e depois Lucas, e assim é a disposição que nós temos hoje, a compreensão daquilo que nós entendemos hoje sobre os escritos sagrados. Marcos foi de muito apoio, João Marcos, ele teve algumas divergências com Paulo em algum momento da caminhada, mas depois ajudou muito no seu ministério. Esse homem foi testemunho ocular e ele escreve falando sobre os feitos de Jesus. Marcos escreve para uma audiência de romanos, enquanto Lucas escreveu para os gregos e Mateus escreveu para os judeus, e isso nos dá uma ampla qualidade quando nós lemos o texto para saber para quem e por que algumas falas e comportamentos daquele escritor. Marcos é um livro dos evangelhos mais curtos ali. Eu gosto muito de Marcos, que ele é bem sucinto, e não é porque ele deixa de falar, ou ele esconde ou omite. Não, ele é mais sucinto naquilo que ele fala, ele resume, ele é mais preciso nos seus relatos, mas é necessário que os outros também acrescentem alguma coisa. Mas eu, pessoalmente, gosto muito dos escritos de Marcos, no Evangelho de Marcos. E nós vamos ver nessa noite, a ideia é falarmos sobre este cego tão conhecido de todo mundo, chamado Bartimeu, uma história bem conhecida, de um cego que morava em Jericó. Há algumas dificuldades, eu não vou entrar aqui nos pormenores, Mateus vai narrar um pouco diferente, e haviam dois cegos ou um cego só. Jericó, algumas complicações ali, havia a Jericó antiga e a Jericó mais recente. Poderia ter sido na entrada uma narrativa e outro na saída. Tudo isso é discutido teologicamente, não é o caso aqui, só estou colocando porque os irmãos, alguns podem ter lido e vai falar, mas não eram dois cegos. Mas Marcos vai falar de Bartimeu. E minha ideia nessa noite é falar sobre a vida desse cego, quem era ele, por que estava naquela condição, o que aconteceu, quais são os exemplos e lições que esse homem que era cego e mendigo nos traz, como Jesus entra na vida dele, a compaixão de Cristo, a visão de Deus, o que significava a sua cegueira e o que Deus fez na vida de Bartimeu, esse cego. Por isso eu quero que você me acompanhe na leitura desse texto e pedir a Deus que fale aos nossos corações, para isso usando por sua misericórdia a minha vida. Vai dizer assim, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do 46, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, ou mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chama o cego. E chamaram então o cego, dizendo: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. E tirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vai, você foi salvo porque teve fé, ou a sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Curve sua cabeça.
Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, obrigado por este culto que o Senhor nos permite prestar a Ti. Nesse exato momento, em vários lugares do mundo, o Teu povo se curva diante do Senhor para lhe adorar e bendizer o Teu nome. Especialmente no nosso país, é um horário onde os cultos estão acontecendo. Senhor, aqui estamos prestando esse culto, é imperfeito, é verdade, porque somos homens imperfeitos, mas de todo o nosso coração. Dessa feita, lemos a Tua palavra, somos expostas a ela, que o Teu Espírito, como só Ele pode e sabe fazer, prepare os corações aqui em casa para ouvir a Tua palavra, para que essa palavra penetre como um óleo que entra e que não há lugar que ele não possa escorrer dentro do coração, da mente do ser humano, e que seja libertador, transformador, produzindo fé e esperança. Deus, que a Tua palavra nessa noite, pela ação do Teu Espírito, usando a minha vida por Tua misericórdia, possa falar e fortalecer, que ninguém saia daqui senão alimentado, repleto da convicção de quem é Jesus, do que Ele fez, do que Ele faz, tudo para a glória do Teu santo nome. É como nós oramos no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Muito bem, o texto é muito claro e nos relata um fato de alguém que era cego, que era mendigo, que estava ali à beira do caminho, procurando a sobrevivência diária, é o que o texto vai dizer. O nome dele é Bartimeu, muito figurado na escola bíblica, nas salinhas das crianças, muito conhecido por essa história, e um texto que nos ensina grandes lições desse cego, da fé que ele teve, da esperança e da transformação que o Senhor fez na vida desse homem que encontrou o Senhor e que viu Jesus, embora seja cego. Essa é a primeira coisa que eu queria. Bartimeu conseguiu ver Jesus sendo cego, porque ele tinha um problema de visão, mas ele podia ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é? Nós sabemos que há muitas cegueiras, mas eu queria também complementar dizendo que a pior das cegueiras não era a cegueira de Bartimeu, porque o texto sagrado vai dizer que ele era cego, mas ainda assim ele conseguiu crer em Cristo Jesus, vê-lo pelos olhos da fé, por assim dizer. Mas há muitas pessoas que têm uma visão muito boa, mas que estão cegas espiritualmente. Talvez esse seja o grande problema da humanidade, por achar que podem ou que estão sadios e sem saber que estão doentes. O contexto que essa história se dá é numa cidade chamada Jericó. Jericó conhecida dos irmãos desde lá de Josué, né, do livro de Josué. Ali, então, Jericó entra em evidência, aquela cidade murada por dentro e por fora, muros internos e externos, um carro passava, alguns dizem que até um caminhão circularia ali nas muralhas de Jericó, destruída e reedificada várias vezes. Na história, talvez uma Jericó mais antiga, uma nova, lugares imprecisos, mas este é o fato. Jericó era, no tempo que Jesus chegou, uma cidade extremamente importante do ponto de vista de comércio, bem localizada, e ficava em uma das rotas para se chegar a Jerusalém. Por isso ela era importante, muitas pessoas iam e vinham por aquela rota, porque era uma rota de peregrinos. E Bartimeu tinha nascido ali, morava ali, e a sociedade daquela época era extremamente preconceituosa. Bartimeu não era apenas de uma família simples e humilde, mas Bartimeu era cego, e além de cego, mendigo. Porque a pessoa pode ser cega e ter nascido numa família de posses, de uma vida melhor economicamente. Não era o caso de Bartimeu, irmãos. Além de cego, Bartimeu era mendigo, e o texto sagrado que você lê narra isso. E para piorar a situação dele, havia um preconceito muito grande sobre aqueles que eram cegos na cultura judaica. Lá em João, capítulo 9, por favor, data show, no verso 12, os judeus entendiam que a cegueira era um castigo de Deus, ou poderia ser um castigo de Deus. Tá aí, eles perguntaram, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Capítulo 9, verso 2. Capítulo 9, verso 2. João, isso. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Então já havia uma cultura e um conceito religioso que a cegueira era como se uma maldição, um castigo de Deus.
coisa que muitas vezes vale observar, algumas igrejas até hoje têm o costume, uma mal teologia, uma péssima teologia, de colocar o sofrimento de algumas pessoas como pecados de sua vida. Eu não estou dizendo que pecado não traz sofrimento, e que muitas vezes até doença, sim, traz. Mas o que eles acreditavam é que todo mundo que estava leproso ou cego era uma maldição divina na vida deles, e era o caso aqui de Bartimeu. Então a situação desse homem não era fácil. Cego, mendigo e ainda amaldiçoado e visto assim como, sabe, dentro da sociedade que ele vivia, o pior das espécies. E muitas pessoas se sentem como Bartimeu. Elas estão isoladas, elas podem até não estar cegas do ponto de vista da sua visão, mas se sentem como Bartimeu, desprezadas pela sociedade, muitas vezes até pela comunidade que vive, pela comunidade ampla religiosa cristã, por ter alguma deficiência ou deformidade, se sentem constrangidas, impedidas e não vislumbram nenhum futuro. Mas a história de Bartimeu vai nos contar diferente. O nome dele significa filho de Timeu, que era o seu pai. Então, eu queria ver com os irmãos algumas coisas aqui para referendar o que está acontecendo no texto. Havia naquela cultura também uma licença para ser mendigo. Bartimeu era cego, mas não era porque ele era cego e pobre que ele podia ir para as ruas esmolar. Desde muito tempo, vejo que a sociedade já se organiza de alguma forma, e os romanos eram muito bons nisso, para que as coisas aconteçam de forma coordenada. Porque você imagina que todo mundo que tenha dificuldades não tenha um lugar, ou você não consiga, o governador, o prefeito, não organize aquilo ou aquele lugar para que haja ordem dentro daquela cidade. Você vê que aqui de vez em quando nas cidades, aqui em Mossoró tem acontecido isso ultimamente, aquelas pessoas que têm um comércio que a gente chama de camelódromo, coisa parecida, e outros nomes, eles começam a tomar ruas do centro da cidade, ou alguns bairros, eles vão tomando sem nenhuma logística, e vão tomando calçadas, ruas, e fica aquela bagunça, e de vez em quando algum prefeito vai e organiza, fala, vamos organizar isso aqui, então nós vamos fazer aqui, vai ser um lugar oficial, e vocês terão a licença para trabalhar, os impostos serão diferentes, e isso é organização. O que acontecia aqui? Bartimeu tinha uma capa, e isso é importante dentro dessa história. Bartimeu tinha uma capa. A capa, na cultura romana e também judaica, representava, era Roma que cedia essa licença, mas a capa que Bartimeu usava era uma licença para que ele pudesse mendigar. Então Bartimeu não estava com aquela capa por acaso. Ela, além de permitir que ele pudesse fazer e pedir, e de alguma forma ele estaria ali autorizado para abordar as pessoas, ele também tinha a proteção do Estado, por assim dizer, porque era uma licença, então ele não estava ali de forma ilegal. E isso é muito importante nessa história, para que os irmãos lembrem. Então Bartimeu estava ali com aquela capa, que é a capa que dentro do texto, os irmãos viram aí, que ele lança fora. Jesus escuta o clamor daquele cego por várias vezes, e Bartimeu, me parece que conhecia a história do Senhor. Ele vai usar uma terminologia messiânica. Você pode ver aí, lá em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do 12, vamos colocar aí, você pode ler, do 12 ao 16, você pode ir passando, a igreja vai ler, mostra uma promessa messiânica, e Bartimeu conhecia a promessa de que um dia Deus viria, e Deus estaria curando o seu povo, sarando as feridas. Ele era o Messias prometido. Nós podemos aprender na história desse cego narrada a sua fé posta em Jesus. Quando Deus chama alguém no coração, ninguém pode impedir aquela pessoa. Ainda que a multidão tente impedir, ainda que os discípulos, em outro texto vai dizer que o repreendeu. Quando Deus chama alguém no coração, ninguém pode impedir essa pessoa de alcançar a graça do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, Bartimeu é o resultado de uma fé que foi posta em seu coração, através do chamado de Deus,
para que ele fosse a graça do Senhor e recebesse dessa graça de Jesus sobre sua vida. Mas Bartimeu também nos demonstra fé quando ele imediatamente lança a sua capa para ir para uma nova vida. E nós vamos ver isso no texto, porque o texto que nós lemos nos ensina que imediatamente Bartimeu lança aquela capa, quando é chamado por Jesus, e ele, por isso eu falei da capa, quando ele lança essa capa fora, ele está dizendo, eu ganhei uma nova vida, eu não preciso mais dessa licença, isso não me pertence mais, não é esse o projeto de Deus para a minha vida, e aqui minha vida está mudando, e ele abre mão daquela licença, e, de alguma forma, daquela proteção do Estado para a sua vida e vai aos braços de Jesus. Amém? É maravilhosa a história. Eu queria, então, feita essa pequena introdução, colocar alguns pontos aqui que vejo que são importantes para a nossa fé e nosso crescimento através do exemplo de Bartimeu. E o primeiro deles está lá no capítulo 10, 47 e 48. Bartimeu conhece quem é Jesus. O cego viu Jesus passando e gritou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não viu milagres, porque ele era cego. Então, meus irmãos, aqui tem a primeira lição que nós podemos tirar. Muitas pessoas dizem assim, quando eu ver, eu vou crer. Muitos acusam o mundo evangélico cristão, ou o mundo cristão de forma geral, de falar que o crente, aqueles que são seguidores de Jesus, eles são fanáticos e são amarrados por um cabestro da religião e induzidos a fatos históricos, mas não verdadeiros, narrativas ou suposições ou coisas que os discípulos inventaram, como alguns teólogos liberais dizem, que, na verdade, aquilo nunca aconteceu. O Cristo da história é um, o Cristo da fé é outro. É isso que o mundo liberal, a teologia liberal ensina. Em algum momento ali, na revolução que o mundo sofreu no século XVII, houve essa divisão, então isso até hoje ecoa. O Cristo histórico é uma coisa, o Cristo da fé é outra, então os crentes são bitolados e entraram na ideia e na conversa dos religiosos, dos discípulos que inventaram que Jesus fez tantas coisas, como por exemplo andar sobre as águas, multiplicar pão que nós lemos aqui, e tudo isso são narrativas que não expressam a verdade, porque a razão não consegue explicar isso. E de fato, Bartimeu era cego e Bartimeu não viu milagres. Mas se milagres ou ver milagres fosse a evidência para a salvação ou para se render-se à cruz, o povo judeu estava de joelhos aos pés da cruz. E não foi o que aconteceu, porque nenhum povo na terra viu tantos milagres quanto aquele povo. No entanto, a grande maioria deles negaram Jesus à cruz, porque esperavam outras coisas. Bartimeu era cego, mas ele, mesmo sendo cego, ele sabia quem era Jesus. Ele não viu milagres, mas ele ouviu falar e ele creu. E isso é importante. Sua fé não foi abalada, sua situação não deixou constrangido. Ao ouvir falar do Senhor, ele teve fé. Romanos 10, 17, coloque aí Romanos 10, 17, para que a igreja entenda isso. Isso mexeu com a vida dele e ele foi entendendo, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus, de Cristo. Por isso a importância de você ler a Bíblia, vir à escola dominical, estudar o texto sagrado, porque não há como ter fé se não se ouvir de Jesus. Bartimeu não podia ver, mas podia ouvir. Ele sabia da promessa messiânica, ele sabia do Messias, e ele ouviu a palavra de Deus através de outros. Muitas vezes nós não vemos Deus agindo, mas precisamos confiar que Ele é real, Ele é o Criador dos céus e da terra, e podemos ouvi-lo no nosso coração. Imagina um filho num quarto escuro, e o pai, ele não consegue ver nada, mas o pai está em um lugar, e existe ali um obstáculo, o filho não pode vir, o pai, pelo cuidado, não pode pegá-lo naquele momento, mas o pai grita, filho, eu estou aqui. E o filho não pode ver, mas escuta a voz do pai, e o seu coração se acalma. Muitas vezes, irmãos, você, ou talvez você que esteja nos ouvindo, ou alguém que veio aqui nessa noite,
Fala, mas eu nunca vi essas histórias. Um chega para mim e diz, olha, Deus fez isso na minha vida, aconteceu um milagre de cura. E isso é bom, o testemunho é importante, mas existe um outro lado desses testemunhos, que eu falo porque já vi muita gente que vem ao gabinete deprimido, dizendo, Deus não me ama, as coisas não acontecem comigo, é porque escuta o testemunho, lê um livro, alguma coisa que aconteceu de fato e foi maravilhoso, e hoje é um testemunho, mas a leitura dessa pessoa, em vez de ser positiva, parece que lhe afasta de Deus, porque ela fala assim, Deus fez, eu li um livro onde há uma história tão linda que Deus curou, fez, mas na minha vida não acontece. Quantas vezes já ouvi isso? Olha para o quintal do vizinho, fala, pastor, eu vi, Deus fez na vida daquele fulano, mas na minha não faz. Curou o primo, o filho, mas na minha não faz. Alguém pode dizer, olha, Deus é bom, eu ouvi o testemunho lá, Deus salvou, ouviu as orações de Rosinha, Hilda agora é irmão, mas o meu ainda não é. O testemunho não é para isso. O testemunho é para fortalecer a sua fé e não dizer que Deus não se lembra de você. O tempo, a hora, é o Senhor que determina. Amém, igreja? Como um pai que fala e o filho escuta, sim, Bartimeu o fez. A fé começa quando nós reconhecemos que Jesus é o que é, e Ele é Deus, mesmo sem vê-lo. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Essa lição primeira que Bartimeu nos ensina, conhecer quem era Jesus. A pergunta é, você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você não o viu, eu sei disso, e ninguém aqui o viu. Mas você já ouviu falar de Jesus? Isso penetrou no seu coração. A segunda coisa no texto é a multidão que tenta calá-lo. Veja aí no verso, Bartimeu começa a gritar porque ele escuta que Jesus está passando. As pessoas tentam impedir Bartimeu de continuar gritando, tentam intimidar. E ele clama cada vez mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que nos ensina que a verdadeira fé não se cala mediante os obstáculos. Meus irmãos, Bartimeu nos ensina a tirarmos e derrubarmos e superarmos todos os obstáculos que a vida nos impõe, qualquer que seja a área. Seja no campo, seja na saúde, seja na cidade, seja na família, não importa, Bartimeu é a prova viva que todos os obstáculos podem ser transpassados, pulados, superados, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós fazemos o que a própria Bíblia nos ensina, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Quando nós não tiramos os olhos do Senhor, somos capazes de andar sobre as águas em um mar remoto, agitado. Mas quando tiramos os olhos do Senhor, afundamos como Pedro. Bartimeu não tirou os olhos do Senhor. Cego, mendigo, pobre, sem poder se locomover por causa da sua cegueira física. Com a multidão e os discípulos mandando ele calar a boca para não incomodar Jesus. O que muitas vezes acontece, e eu não estou dizendo que as pessoas fazem de propósito, às vezes é um cuidado excessivo com a liderança, com esse ou com aquele, com essa ou com aquela situação, e fica ali achando que estão fazendo um favor para Deus ou para aquela pessoa, quando na verdade, não é um favor, é um desfavor. Mas também Deus permite em sua soberania essas situações para provar a nossa fé. E Bartimeu nos ensina aqui que obstáculos não devem nos parar. Não podemos deixar que a opinião do outro, a fala do outro, o palpite do outro, nos paralise e nos impeça de alcançar aquilo que está no nosso coração e que foi plantado por Deus. Deus fala ao coração das pessoas. Deus usa situações para falar a você. É legítimo o desejo que você tem de querer mudar. Era legítimo, ele nasceu cego, mas era legítimo o desejo de poder ver. Se iria é uma outra questão, mas o desejo era legítimo e ele encontra a oportunidade.
mas obstáculos também. Muitos têm sentimentos e desejos em alguma área de sua vida e que falam, eu gostaria que isso ou que aquilo mudasse em minha vida. Mas vozes do além e não do além ficam dizendo, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não entre nessa faculdade, não faça esse concurso. Não tente aquilo, não tente aquele outro, você não vai conseguir. Você nunca vai deixar de fumar, de beber, você nunca vai deixar esses desejos, você nunca vai conseguir, não adianta, você não vai chegar lá. Pare com isso, pare de incomodar as pessoas, pare de ligar para aquela pessoa, pare de ficar incomodando aquele fulano, aquela empresa, você fica, isso é incômodo, pare com isso, você não vai conseguir. Bartimeu ouviu tudo isso, e de uma multidão, mas o texto sagrado aí na sua frente, diz que Bartimeu gritava cada vez mais alto. E ele não gritava por homens. Ele não tirava os olhos de Jesus. E ele dizia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que coisa linda. Nós precisamos entender e aprender isso. A fé verdadeira, ela persevera. Ao contrário do que alguns pensam, quando nós perseveramos na fé e não desistimos, nós paramos Jesus. Ele já sabe. Ele é soberano, Ele é Deus, mas Ele espera, porque nesse processo Ele já está forjando e levantando um testemunho. Ainda uma outra coisa que aprendemos aqui, é que Jesus escuta as nossas vozes. Coloque o verso aí. Jesus para o clamor desse homem, Jesus ouviu o clamor, mesmo o povo tentando calá-lo, olha aí, ele não se deixa desmotivar e ele continua gritando. E aí depois que ele grita, o povo diz, tem de bom ânimo, ele te chama, ora, por favor. Eu não gosto dessa parte do texto. Ora, por favor. Agora vem você dizer para mim, tem de bom ânimo. Você estava gritando há poucos instantes. Quando é que eu deixei de ter ânimo? Eu vou me levantar, não porque você está chamando, é porque o mestre chama, é porque Jesus disse sim, é porque ele me chama, eu não posso resistir e eu não vou parar, porque se é irresistível eu vou continuar gritando, porque ele para. E a mesma multidão que disse, cala a boca, cego, agora diz, rapaz, tem de bom ânimo, levanta, ele lhe chama. Sim. O que nos mostra que é assim. Quando você supera, consegue as pessoas, ó, estou com você. Digo todas, mas parte da multidão faz isso. Esse homem nos ensina, com as suas fragilidades físicas, que é possível parar Jesus dentro desse contexto. Eu paro Jesus quando eu clamo com fé. Eu paro Jesus quando eu sei quem Ele é. Eu paro Jesus quando eu persevero. Eu paro Jesus quando eu não paro de buscar, quando eu não deixo que aquela voz e aquele sentimento tão forte dentro de mim se apague. Eu paro Jesus quando eu coloco a minha situação e não peço com soberba, mas a fala de Bartimeu é sempre alguém necessitado, eles têm misericórdia de mim. Jesus deseja ser parado, irmãos. E a gente para Jesus quando a gente perturba Jesus. É como a parábola que ele conta da viúva e do juiz iníquo. Perturbe os ouvidos. Os irmãos entendem minha fala. Vá, não dê descanso. Eu não sei se ele vai atender do jeito que você quer, mas ele vai ouvir você, e ele está gerando em você, testando você e produzindo em você a perseverança necessária para continuar caminhando com ele, Hildo. Na sua caminhada, não pare. Continue chamando e clamando por Jesus, não pare, ainda que esse ou aquele, não pare, porque ele está forjando você na fé, de continuar crendo nele. Quantas pessoas desistem na caminhada? Desistem por causa daquele obstáculo que já falamos. Desistem por causa da multidão. Porque cansou de orar. Mas ninguém determinou um tempo, se é uma semana, um mês. Pode ser mês, segundo. O tempo Deus determina. A hora Deus determina. Mas não pare, irmãos. Esse cego nos ensina
que é possível chamar a atenção do Senhor com a perseverança. Jesus sempre responde um clamor sincero. O texto sagrado vai dizer assim: clama a mim, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, mas eu te ensinarei, te mostrarei. Clame, chegue perto, não pare. Mas ainda, a decisão de se levantar, verso 50. Ele lança a capa, lembra da história da capa? A capa era o símbolo da condição de mendigo e de cego. Ele joga a capa antes de ser curado. E aqui Bartimeu nos ensina uma grande lição de fé e de transformação. E é interessante que a matemática de Deus, as fórmulas do Senhor, o conceito cristão bíblico puro, não está no mesmo conceito dos homens. A matemática de Deus é diferente. Deus não disse a Josué: espere essa enxurrada parar, eu vou parar o Jordão. Transbordava de um lado ao outro da margem. Era tempo de transbordo dos rios, provavelmente muita chuva. E a ordem de Deus a Josué não foi: quando eu parar o Jordão, então vocês passam. Não. Ele diz: pise, avance rio adentro, e o rio vai abrir. Pise os pés do sacerdote, e o rio abrirá. O que era muito perigoso. Bartimeu, ele lança a capa. Quando as pessoas disseram: levanta, ele lhe chama, Jesus lhe chama. Ele abre mão da licença, ele abre mão do seu passado. Pela fé ele abre mão da cegueira, ele abre mão da pobreza, ele abre mão da velha vida. Ele vai sabendo que Deus já havia feito um milagre na vida dele, porque o milagre já havia acontecido dentro dele, porque o Espírito Santo já chamava ele, porque Deus já tinha dado fé a Bartimeu. Ele abre mão antes de ser curado. Mas aí você pode ir para Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Mas você pode ir para referendar o texto de Hebreus, sobre definição de fé 11, para Gênesis 12. O chamado de Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra? Não sabe. Isto é fé. Este homem é uma prova da fé. Ele lança a capa, ele abre mão, ele devolve ao Estado. Ele diz: não quero mais isso. Ele me chamou. Quando Deus chama alguém, a vida dessa pessoa vai mudar. Antes de ser curado, Jesus, quando manda os 10 leprosos, enquanto eles iam, eles já estavam sendo curados. Não precisaram chegar ao sacerdote, antes já estavam curados. Meus irmãos, precisamos abandonar o que nos prende no passado para receber a bênção do Senhor. Aí tem gente que não abre mão, quer o novo, quer a bênção, mas não abre mão da vida velha, dos comportamentos antigos, não abre mão. Jesus ensinando sobre a nova e a velha aliança aos discípulos e a religião da época, ele diz assim: lança fora o velho para dar lugar ao novo. Ele, na mesma linha, ele vai dizer: não se coloca vinho novo em odres velho. A matemática de Deus é diferente, porque ela mexe com a nossa fé. Porque ela espera de nós um comportamento diferente daquilo que o mundo ensina. Então, muitas vezes, a pessoa quer, mas não quer abrir mão. Quer, mas não quer abrir mão. Se lance ao chamado de Deus. Se coloque, fala: Deus, se o Senhor está me chamando, o que eu vou temer? Bartimeu falou: minha vida está mudada. Ainda estava cego, ainda era mendigo.
Quando chamaram, fica, ele chama e fala, minha vida está mudada. E joga a capa, que tinha um valor. Talvez ele tivesse pego uma fila. Talvez só Flavinho aqui e alguns poucos sabem, mas não é fácil pegar essas licenças para ir fazer, né? Estar ali naqueles centros populares de compra. É difícil. Era difícil para Bartimeu também, mas ele abre mão. O que nos ensina que a fé nos faz abandonar o passado antes de vermos o futuro do ponto de vista prático. Nós já ouvimos do ponto de vista espiritual pela fé. Deus já mudou minha vida. Por isso, Rildo, irmão Rildo, eu te digo, Deus já mudou sua vida. Embora tantas coisas ainda vá mudar, mas Deus já mudou, Rildo. Avance, olhando para Cristo, o autor da salvação. A gente ainda aprende, ele levanta e ele tem um rumo para ir. Veja, coloque o texto aí, ele vai a Jesus. Ele não hesita, ele não se constrange, ele se dirige a Jesus. A fé exige ação, ação de jogar a capa fora, ação de ir a Jesus Cristo. Ele vai a Cristo. Eu tenho fé e não faço nada, Tiago diz, a tua fé não serve para nada. Tiago não está contrapondo Paulo em suas cartas, em sua ideia teológica, em seu conceito teológico, bíblico, aos Efésios e nas cartas de Paulo de forma geral. Mas Tiago está trabalhando uma fé falsa, uma fé que não era fé, era qualquer coisa parecida, era joio que parecia trigo, não era. E Tiago acusa, ele confronta esse tipo de fé que não age, que não vai à luta. Bartimeu sabia disso também. Bartimeu podia não enxergar, irmãos, mas nos ensina grandes lições. Bartimeu tinha iniciativa, Bartimeu avança, ele foi à ação, e nada sem a ação vai acontecer. É preciso agir. Observe a temática dos milagres de Jesus no Evangelho de João. Os 7 milagres de Jesus poderia ser o começo do caminho para você perceber isso. Sempre que Jesus vai curar alguém, há uma ação que ele pede, e aquela pessoa tem que responder essa ação. Isso sempre foi assim, desde a antiga aliança. Naamã foi salvo por um conselho de um soldado seu, de um conselheiro bom, porque ele queria ir embora, ele precisava fazer uma ação, senão não ia ter o milagre. O soldado, meus irmãos, quando ouve a voz do comandante, ele simplesmente obedece, ele não questiona. Aí, crente, o ser humano, e crente também, né? Questiona. Vai bater papo com o Senhor para questionar a Ele. O mundo militar não funciona assim. Uma ordem é uma ordem. Um comando é um comando. E ai de quem não cumprir. Jesus chamou, ele foi, ele obedeceu, ele se levantou, ele foi imediatamente. Mas Jesus, veja aí ainda, avance no verso, Jesus vai fazer uma pergunta a Bartimeu. Jesus sabia que ele era cego, Jesus sabia tudo sobre Bartimeu. Mas ele pergunta, o que queres que eu lhe faça? Bartimeu precisava declarar. Deus sabe, é outra indagação das pessoas. Mas pastor, Deus não sabe, Deus sabe. Deus sabe tudo, não há nada que Deus não saiba. Mas assim ele deseja, assim ele determinou, assim ele quer. E ele pergunta, que queres que eu te faça? Bom, há alguma lógica nisso, porque não pense que seria incomum nos nossos dias, não pense que seria incomum alguém dizer assim, na verdade, eu queria ter 20 milhões de seguidores das minhas redes sociais. Eu queria ter uma Ferrari, eu queria morar numa Alphaville. O caminho da humanidade é esse, é o materialismo, é projeção, é pedestal. Expressa os sentimentos e os desejos do coração. Por isso as perguntas são importantes, porque elas
tirarão de nós respostas. E essas respostas vão definir o que de fato está dentro do nosso coração. Jesus pergunta a Bartimeu: Max, que queres que eu te faça? Porque Jesus não sabia? Claro que não. Ele sabia. Mas ele queria ouvir de Bartimeu qual era a sua real necessidade. Ele queria mais uma vez aguçar a fé daquele homem, para que aquele homem declarasse entre a multidão a sua real necessidade. Deus quer que expressamos nossos desejos diante dele em oração. Por isso orar é importante. Ele sabe que você precisa daquilo, daquele, ele sabe sua angústia, ele sabe, mas ele quer que você fale. É assim. E por que é assim? Abro aspas para o alto da compadecida. Não sei, só sei que é assim. E fecho. A gente não sabe. Se Deus sabe por que ele pergunta, por que ele quer? Não sei. É como a Bíblia ensina. Posso imaginar que ele quer que você demonstre em fé, que você fale, que você se expresse. Posso imaginar que ele quer ter um relacionamento, porque não pode ser um monólogo. Ele quer que você fale. E as pessoas não querem falar. Jesus faz esse cego falar. Imagina alguém, você sabe, em casa a gente faz muito isso, o pai sabe que o filho quer, mas ele espera o filho pedir. Os pais que didaticamente querem ensinar, porque ele quer que o filho aprenda a se expressar, ele quer abrir um diálogo. Mas ainda a gente aprende aqui, eu estou indo para o fim, a transformação que a fé faz na vida da gente. Jesus concede a cura a ele. Vai dizer assim, no verso 52, coloque aí, vai, a tua fé te salvou. E aqui nós precisamos pontuar algumas coisas que é importante, pelo menos uma é a mais importante. A fé que o homem tem não é a fé humana. Muitas vezes nós denominamos de fé a experiência humana, daquele que já passou, que viaja muito e vai sempre ao mesmo lugar, até decora os buracos da estrada, as paradas, as placas, as curvas, e essa pessoa vai confiantemente e até chega mais rápido que alguns outros, e alguém que vai falar: como é que você numa estrada tão perigosa, você consegue um desempenho tão bom? E a resposta é: eu vou há muitos anos e faço esse percurso, então eu já conheço tudo, poderia se denominar, eu tenho fé para fazer o que eu faço. Essa é uma fé humana. Não é dessa fé que o texto trata. É a fé que a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai falar sobre o avanço e a obra da salvação, e ele vai dizer que é pela graça, mediante a fé, e isso não vem, é dom de Deus. O que não é vossa? Nenhuma nem outra. Nenhuma coisa nem outra. É de Deus. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Não é que ele se salvou por mérito dele. Não é que ele salvou-se porque ele tem alguma coisa ou era especial. Não, a fé em Cristo, que veio de Cristo, que é devolvida à pessoa de Jesus, salvou esse cego. Ele não apenas recupera a visão, mas ele também recebe a salvação. E aqui nós precisamos entender aquilo que nós fizemos e sentamos com as equipes aqui por diversas vezes. Na carreta, eu explanei, a gente fazia um devocional com os médicos, os profissionais que vinham. Eu falava: nós estamos aqui, queremos sim ajudar socialmente essas pessoas, mas nós não vamos negar que a maior necessidade dessas pessoas, assim entendemos pela nossa fé na palavra de Deus, que é espiritual, e nós também queremos levar a palavra de Deus. E eu dizia para os médicos: Deus ama vocês e Deus tem um plano maravilhoso na vida de vocês. E foi o que eu instruí para que todo mundo aqui dissesse. Bartimeu não estava apenas sendo curado de uma doença física, porque doenças físicas podem voltar, outros acidentes podem acontecer. Mas o acidente fatal da humanidade, esse não pode ser revertido senão pela obra da cruz, que é o pecado que separou os homens de Deus. Só Jesus. E Cristo não curava ninguém apenas por curar, mas ele levava a salvação. A principal cegueira dos homens é a cegueira espiritual, porque o príncipe desse mundo tem cegado os olhos do vosso entendimento.
É o que a Bíblia ensina. Bartimeu foi salvo, curado fisicamente, mas talvez o mais importante na sua vida, talvez não, certamente o mais importante, ele foi salvo. Ele recebeu, o seu nome foi escrito no livro da vida, ele está com o Pai na eternidade. Então é importante ajudarmos as pessoas, mas não somente, é por isso que a igreja não entra na teologia da caridade pela caridade, porque a caridade momentaneamente pode ajudar alguém, mas ela não transforma a vida dessa pessoa para a eternidade. Por isso nós devemos levar e ajudar, mas pregar Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam transformadas, e esse homem foi transformado, porque o pecado danificou de tal forma. Sabe, hoje, agora há pouco, a minha filha Rebeca está sofrendo muito com o cachorro dela, o Baruch, porque são 5 anos, é um pastor alemão grande, bonito, um cachorro que, pensa no sofrimento desse cachorro, há anos ele tem uma doença que vem ficando severa, e dessa última vez mexeu no cérebro dele, e ela dizia, pai, por quê? E eu falei, filha, eu explicaria que o pecado, mas os animais pecaram, não, a terra foi amaldiçoada por causa dos homens. Toda a criação. Baruch está doente porque toda a criação foi tocada. Toda a criação foi tocada. Entende? Tudo que está aqui está sobre queda. Só Cristo pode. Bartimeu recebeu a restauração da sua visão, mas não só. O texto, a Bíblia não disse, Bartimeu depois quebrou, perdeu um braço, uma perna, porque a gente poderia usar Lázaro, não é? Quantos sabem que Lázaro ressuscitou? Não é? Mas você sabe, ele morreu de novo, né? A gente só esquece essa parte. Ele morreu de novo. Então Jesus salvou Lázaro. Porque se ele morreu de novo, não tem problema, vai para o céu. Mas imagina ressuscitar alguém, por ressuscitar é só por uma questão de ressurreição, depois ele vai morrer, e se ele não teve eternidade no coração? Olha só. Os músicos podem vir se posicionar. Por fim, Bartimeu passa a seguir Jesus. Ele não apenas recebe a cura e a salvação, mais uma nova vida, mas agora Bartimeu se torna um discípulo de Jesus. O texto sagrado vai dizer que ele segue Jesus estrada afora. O verdadeiro encontro com Cristo transforma as nossas vidas a ponto de nós não abrirmos mão de segui-lo. Então, conversão de verdade, evangelho de verdade, gera no coração daquele que foi convertido a necessidade de congregar, de servir, de estar na comunidade e de ir atrás de Jesus todo o tempo. Bartimeu nos ensina isso. Ele foi ao encontro de Jesus e ele não deixou mais Jesus. Antes de ir aos pontos de lições rapidamente, e por fim, a mudança que Deus faz nas nossas vidas traz um impacto. Houve um impacto naquela cidade. Bartimeu antes era cego e mendigo. Agora ele anda, enxerga, está salvo e glorifica a Deus. Deve ter sido um choque naquela comunidade. Eu digo isso para significar que aquilo que Deus faz na sua vida vai impactar a vida das pessoas que estão perto de você, meu irmão. Acredite nisso. O Jesus que se manifesta em sua vida vai impactar a vida daqueles que estiverem perto de você. A obra que ele fizer na sua vida vai impactar aqueles que estão perto de você. Concluindo, 4 lições ou 5 lições que podemos tirar rapidamente. A fé é o fundamento mais importante diante dos obstáculos e as dificuldades da vida. Não peça para Deus tirar as dificuldades, não haverá essa possibilidade nessa terra. Pode ser que aqui e acolá, mas sempre haverá. Peça fé. Bartimeu tinha fé. Os discípulos uma vez fazem um pedido a Jesus: ajuda-nos a crer,
decisões e ações. Avalie sua fé. Fé de arrepio, estou dizendo que é errado. Fé de lágrimas derramadas, estou dizendo que é errado. Fé de emoções mexidas, coisa boa. É bom quando Deus vem, escuta uma música, uma palavra, é bom. Mas se tudo isso não for acompanhado de ação e decisão, é apenas emoção. Bartimeu não estava apenas emocionado, não apenas caía lágrimas dos olhos daquele cego. Ele jogou a capa, ele partiu para os braços de Jesus. Houve ação. Em quarto lugar, aprenda que Jesus sempre olhará para aqueles que clamam por Ele e por misericórdia. O texto nos ensina que, embora a multidão não ligue, esteja nem aí para você, Jesus é um Deus de compaixão. Ele está ouvindo o clamor daquele que o busca com sinceridade. Nós aprendemos aqui. E por fim, o interesse de Deus não é apenas em lhe dar o pão, como lemos na pastoral. Não é apenas de abrir a sua visão física ou trazer algum benefício físico nessa existência. Mas o principal objetivo do Senhor, o texto nos ensina, é levar os homens à eternidade. É mudar as suas vidas, a chave para a eternidade. É tirar você da fornalha e levar você para os braços do eterno Pai. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé. Vamos louvar.